Fala, veterano, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom estar aqui mais uma vez para falar com você. Obrigado pela tua atenção. Obrigado, Deus, por esse dia maravilhoso. Gratidão eterna a tudo que eu tenho recebido de vocês, da vida, de Deus, do mundo, do universo. Enfim, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre por que alguns negócios crescem enquanto outros ficam estagnados. Cara, por que será que existe uma diferença grande entre negócios? Será que é só o modelo de negócio que a gente tanto fala aqui? Será que é o modelo de gestão? Será que é a energia que está por trás? Será que são as pessoas? Na tua opinião, o que você acha que faz a diferença entre os negócios que crescem e os negócios que ficam estagnados? O que você acha? Enfim, nós que somos veteranos do WI, nós que somos veteranos da inovação, a gente estuda um fenômeno que é igual para tudo que acontece na vida. Aliás, o nosso mundo foi criado por esta lei física que nos foi mostrada por Darwin, a teoria da evolução. Nela, a gente entende que esse mundo que a gente vive, ou seja, todas essas soluções que foram encontradas pela natureza, inclusive nós, essa coisa complexa, né, que nós somos, né, esse potencial humano, né, de desenvolvimento bioquímico, né, como é que a gente surgiu, como é que surgem, né, e como é que alguns prosperam enquanto outros deixam de existir. Nós somos o resultado de um processo de evolução, um processo de inovação e ao mesmo tempo evolução. Então, assim, por que nós prosperamos enquanto outras alternativas deixaram de existir, né, ao longo do caminho da evolução? Bom, segundo Darwin, as soluções, né, que vão sendo encontradas pela natureza, elas têm uma característica de adaptação. Então, se acontece algo no seu meio ambiente, se acontece algo no lugar onde você está inserido, diz Darwin que se você tem uma capacidade de adaptação, você provavelmente vai prosperar e vai conseguir transferir, né, vai conseguir deixar legado, né, ou seja, você vai conseguir replicar o seu DNA e outras soluções vão ter aquela solução incorporada nelas mesmas. Poxa, isso é uma observação, uma análise que vem da natureza, vem dos fenômenos que acontecem ao nosso redor, que foi o que desenvolveu a vida. Então, quando a gente olha as árvores, os animais, quando a gente olha toda a natureza ocupada, a gente percebe que esse processo veio ao longo de milhões de anos achando as soluções. E as melhores soluções vão sendo prosperadas e as soluções não tão boas vão sendo abandonadas, vão sendo deixadas para trás. Bom, no mundo dos negócios é muito parecido. Então, se você tem uma capacidade grande de se adaptar, ou seja, se você consegue rapidamente adaptar o que você está fazendo, você com certeza tem uma chance a mais do que aqueles que não conseguem se adaptar. Essa lei que Darwin explica sobre a natureza, ela é a mesma que nós temos no mundo dos negócios. Então é muito curioso pensar que as melhores soluções, né, as melhores organizações, as melhores formas, elas têm mais potencial para sobreviver do que aquelas que não se adaptam tão rapidamente. Então, se você tem uma grande capacidade de adaptação, melhor para você, melhor para o teu negócio, melhor para a tua empresa, melhor para o teu crescimento. Esse é um ponto, é um aspecto importante. Então, queria que você fizesse esse raciocínio de por que algumas empresas crescem e outras ficam estagnadas. Com certeza, um dos elementos existe um potencial muito grande naquelas que se adaptam mais rapidamente. Por quê? As coisas mudam, o mercado muda, o cliente muda, toda a forma de produção muda. Então, através das inovações, tudo vai mudando. Então, por que a gente estuda tanto inovação? Porque inovação cria em você uma capacidade grande de adaptação rápida. E adaptar-se rapidamente significa crescer. Então é muito legal entender que isso faz parte do nosso mecanismo empresarial também. Então aquilo que
serviu para criar essa complexidade maluca que tem ao nosso redor, na natureza, inclusive nós, é o mesmo processo que faz as empresas crescerem e algumas ficarem estagnadas ou até deixarem de existir. O processo de adaptação. Pensa nisso. A Kodak, por exemplo, é um grande exemplo. A gente estuda muito a Kodak. Por quê? Porque a Kodak foi uma gigante. Você lembra da Kodak, talvez, das lojas que existiam em quase toda a cidade? Você tinha lá uma, duas máquinas de revelação de fotografia. E você fazia a revelação da fotografia. Você comprava o filme fotográfico, colocava na máquina fotográfica e batia as fotos e depois levava lá para revelar as suas fotos, né? Isso era a forma como a gente fazia antigamente, antes de aparecer a foto digital. E você sabe que a máquina digital foi inventada primeiro pela Kodak. Foi um funcionário da Kodak que desenvolveu o processo de ler, escanear imagens e transferir isso para uma memória digital. Olha que loucura! Esse funcionário, ele levou isso para os seus gerentes, para os seus diretores, mostrou essa inovação, né? Mostrou o potencial que seria a foto digital. E você sabe o que a Kodak fez? Ela falou assim, cara, esse negócio aqui é um risco para a gente, porque ele mata o nosso negócio. E aí o que eles resolveram fazer? Engavetar aquela inovação. Puxa vida, se eles soubessem, né, que eles estavam na verdade engavetando o futuro das soluções tecnológicas, porque esta inovação, que é a fotografia digital, começou a ser desenvolvida em várias outras empresas, por vários outros players. E aí a Kodak ficou para trás, porque a Kodak queria matar o negócio de foto digital. E aí ela ficou correndo atrás da história, ou seja, ela olhou para uma inovação, ela poderia ter se adaptado, mas ela resolveu não se adaptar. Ela resolveu ficar agarrada ao que era o modelo de negócio principal dela, que era a venda de papel fotográfico. Gente, é muito louca essa história, porque a Kodak era a líder absoluta do mercado de filmes. Praticamente todo mundo revelava foto em máquinas da Kodak e comprava filmes, papel fotográfico da Kodak. E imagina que isso simplesmente tirou ela a ponto de quase falir o negócio. Lá no meu blog, no meu site, tem uma matéria, tem um post, tem lá um artigo falando sobre a história da Kodak. Se você tiver um tempinho, dá uma olhada lá, porque vale a pena. E no fim, tem até uma pesquisa para você poder participar de uma enquete. E é bem legal, porque isso leva a gente a uma reflexão bem profunda sobre o que são negócios que crescem e o que são negócios estagnados. Não tem só a Kodak, tem um monte de empresa que a gente pode olhar, que são grandes, mas isso também vale para os pequenos. Então olha só, quando a gente é pequeno, a gente normalmente tem mais velocidade para se adaptar. Mas, às vezes, por características do nosso comportamento, a gente acaba sendo meio inflexível. E a inflexibilidade é uma regra geral para você não querer se adaptar. Então, se você puder, uma dica grande de hoje se você puder desenvolver a sua flexibilidade em todos os termos, tá? Então, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou meio, sei lá, eu sou meio sedentária, estou meio parada, tal. Começa por aí, porque corpo e mente formam um sistema único. Então, cara, vai atrás de flexibilidade. Como? Sei lá, yoga, pilates. Pilates é uma boa, hein? Para quem quer aumentar a flexibilidade. Sei lá, musculação também ajuda, mas fazer um exercício, uma atividade física que mexa com os seus músculos, que aumente o potencial de flexibilização das suas juntas, do seu corpo inteiro, é uma forma de você começar a impactar a mentalidade para que ela também se torne flexível. Quanto mais flexível você for nas suas ideias, quanto mais flexível você for na sua opinião, nas suas opiniões, quanto mais flexível você for com as suas crenças, mais capacidade de adaptação você adquire. Por isso que é tão importante você aprender inovação. Quanto mais inovação você aprender, mais flexível você se torna, maior é a sua capacidade de reagir ao meio ambiente de forma rápida, aproveitando as oportunidades e encontrando formas rápidas de se adaptar, né? Então, assim, o mundo pertence à adaptação. Tem uma segunda coisa que eu queria trazer para você, que é o seguinte: a empresa, uma organização, ela não é só feita de adaptação e inovação. Então, isso é um aspecto importante do comportamento empreendedor, ou do comportamento gestor, ou do comportamento da liderança. Isso é um aspecto importante, você deve manter esse olhar sempre ativo. Eu preciso me adaptar? Sim.
você todo dia acorda precisando se adaptar, porque todo dia o seu meio ambiente muda. Não existe nenhuma garantia que amanhã vai ser igual a hoje. Você vê um monte de coisas que acontecem no mundo que parece que não impactam o seu dia a dia, mas impactam sim. Então tudo tem impacto e tudo muda. Essa é a única certeza que você tem. Tudo muda o tempo todo. Você vai precisar se adaptar. Mas essa é a primeira coisa. Tem uma segunda coisa que você precisa observar, que é o seguinte: a organização, quando você tira uma ideia da cabeça e começa a empreender, essa organização ela tem uma estrutura. E essa estrutura ela está sendo copiada há muitos anos. E a gente vem modelando e copiando as estruturas organizacionais dos nossos antepassados. Então assim, você trabalhou numa empresa e aí você entende como funciona uma empresa e você abre uma empresa e aí você vai atrás das estruturas que você entendeu como sendo essenciais. Mas muitas vezes esse modelo de copia e cola traz... Voltando então, um pouquinho de suspense, porque o sinal caiu, mas da onde a gente parou? Existem duas coisas que você precisa prestar bastante atenção. Então, a primeira é a capacidade de adaptação, a segunda é que existe uma estrutura. E é onde a gente aprende as estruturas de uma empresa. Como eu posso montar um negócio, mesmo que pequeno, sou só eu, tenho mais 2 pessoas trabalhando comigo, sou eu e minha esposa, sou eu e minha família. Como é que eu posso me preocupar com as estruturas? Olha, um negócio eu considero quase que sagrado duas informações muito importantes. A primeira, um negócio ele é informação. O que é informação? Informação são dados transitando. Então você tem uma primeira coisa muito importante dentro do seu negócio, que são informações indo e vindo. Informação, a própria palavra já fala, informar ação. Olha só, a gente está falando de conhecimento que age, conhecimento que é movido de um lado para o outro. Então, informação é como se fosse o sangue dentro do seu corpo. Você não consegue viver se não tiver sangue. Ou seja, se a informação parar, a sua empresa quebra. Se a informação parar, se ela estiver sendo maltratada, a sua empresa fica doente. Então, o seu negócio depende de informação. Informação é a primeira coisa. A segunda, que seria como se fosse o coração, ou seja, a bomba que faz o sangue circular, é o dinheiro. Então, a maioria das pessoas se preocupa muito com o dinheiro e esquece que informação e dinheiro são 2 dimensões da mesma coisa. Não dá para falar em dinheiro sem falar em informação. Não dá para falar em informação sem falar em dinheiro. Então, a primeira coisa que você precisa é entender que esse sistema, informação e dinheiro, eles agem o tempo inteiro, um dependendo do outro. Se a informação parar, o dinheiro para. Se o dinheiro parar, a informação para. Se um dos dois não estiver funcionando direito, a sua empresa está doente. Então, presta atenção, porque se você quiser saber mais sobre isso, me segue lá no Instagram Vivaldo Stout, e lá você vai perceber que eu vou começar a postar muita coisa sobre estruturação de empresas, sobre como você faz para ter uma empresa relacional funcionando sadiamente, como é que você faz para essas coisas funcionarem, como é que eu coloco controles, como é que eu coloco indicadores para eu saber se eu não estou doente, se a informação está fluindo correto e se essa informação está sendo transformada em dinheiro sadio, se eu consigo ter meu coração, minha bomba financeira trabalhando e funcionando perfeitamente, se a informação está fluindo de forma a fazer o dinheiro fluir. Então olha só, essa segunda dica é muito importante. Então existe uma estrutura, essa estrutura, a principal é informação e dinheiro. Você vai precisar começar a sua empresa a partir daí, a ideia de controle vem daí, de você ter essa informação e esse dinheiro. Então adaptação, informação e dinheiro. Tudo tem uma estrutura, sua empresa tem que ter uma estrutura para ela poder crescer. Lá dentro da estrutura você vai precisar de 2 coisas, método, você vai precisar de método e vai precisar de ferramentas. Então, para fazer uma empresa crescer, método e ferramentas. A gente já sabe, de tanto que a gente conversa sobre isso, que isso vai aumentar o teu conhecimento, ou seja, aquilo que você acha que consegue fazer e com certeza consegue, e vai aumentar a sua possibilidade, ou seja, aquilo que você acha que é possível fazer. Método mais ferramentas aumenta o teu eu consigo e aumenta o teu eu posso. Merecimento é outra coisa, a gente vai conversar bastante sobre isso nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado da dica de hoje, espero que você tenha entendido que adaptação é tão importante
quanto ar que você respira dentro da empresa para você poder. Quanto mais adaptável você for, melhor vão ser os seus negócios, mais dinheiro você vai conseguir produzir e mais resultados você vai ter no menor espaço de tempo. Então se torne adaptável. Se você não é, corra atrás a partir de agora. Valeu, pessoal, obrigado aí, obrigado pela tua atenção, e a gente volta a se falar daqui a pouco em algum lugar. Beijo e bom dia para você, viu? Tchau.